So I try to tell you, we have this brother from Italy. Então estou a dizer que temos este irmão de Itália, He is Italian, ele é italiano, and God called him in Italian to be a missionary. e Deus chamou para ser um missionário em Itália. He started a church there, Ele começou lá uma igreja and I asked him to come and present the e eu ministry. convidei-o para estar presente e apresentar o seu ministério. He's gonna come a little bit and have very little testimony. Ele vai vir aqui dar um pequeno testemunho, Just tell him about, tell you about the family, falar-vos acerca da família, what he have, and the place where he served the Lord. e o local onde ele serve o Senhor. And then we're gonna have him preach for E us. depois ele vai pregar para nós. Amen. And Amen. at the end of it, if you have any question regard with his work E no final, se tiverem alguma questão relacionada com o seu trabalho, or about his ministry, the church, ou whatever, o seu ministério, a igreja, o que seja, then you can address and he will try to answer you. podem fazer-lhe e ele vai tentar responder-vos. And after that, we will, if we don't have more time, we'll see how the time is. Vamos ver como é que corre o tempo. Okay? But if not, you can ask afterwards. Se não podem fazer-lhe as questões depois. Okay? So now I will have him come, brother. Brother Faustus, his name is Damalio. I cannot pronounce it right. Damélio. Damelio. Damelio. We also, I just want to remind you, we passed last week. Também quero lembrar-vos que na última semana passámos estas folhas. We have those paper, and you remember I tell you about this is a promise to God. E eu falei-vos que isto era uma promessa para Deus. So basically, what you do, you check here if you want to give weekly, monthly, or annually. Vocês preenchem se querem fazer uma doação semanal, mensal ou anual. So let's see if the Lord impressed my heart Então deixem dizer-vos se Deus colocou no meu coração to give €5 a week. para dar 5 euros por semana. Then I will cross here €5 Então eu preencho aqui 5 euros and a week. e a semana. And then I will put here 5. E depois coloco em baixo 5, Okay, this is weekly base. que é um Weekly valor base or total da monthly base, semana. depends on what he does. And this side, E do outro lado, this is for you to remind you what you promised the Lord. é um lembrete para vocês, para se lembrarem da promessa que fizeram com Deus. Here you can write your name. E depois podem colocar o vosso nome. You can write, I give a week. I give €5 a week, whatever the Lord puts in your heart. Podem escrever quanto é que Deus colocou então no vosso coração para dar. And then this part, you tear apart. Vocês depois podem destacar. And this, you leave with you. E essa parte fica com vocês. Don't put your name here. Não ponham o vosso nome, This is anonym between you and God. porque isto é anónimo, é só entre vocês e Deus. And according with this, we're going to count and pray about it and see what the Lord does for the mission. E depois disso nós vamos orar sobre o assunto e ver o que Deus vai fazer com Okay? as But missões. this we do after. Mas isto vamos fazê-lo depois. Thank you. I'm not sure if it is on or off. It's on? Oh, okay. So, let me take. Do you have my presentation, right? Okay. You can start it. Okay. This is me and my wife. Este sou eu e a minha esposa. We have also prayer cards. Nós like temos this one. também cartões como estes. This is for you to take, São para vocês os levarem. and they are meant to be a reminder for you, E é para que sirvam como uma lembrança para vocês. because there is only one thing that we want, Porque existe apenas uma coisa que nós queremos, and it's the prayers of the saints, que é as orações dos santos. because we know that the Lord answers prayers. Porque nós sabemos que Deus responde às orações. And go on. This is my entire family. Esta é a minha família completa. This is his name is Samuele, O nome dele é Samuel. and he is a little big miracle. E ele é um pequeno grande milagre.
We prayed for a very long time for him. Nós orámos por ele durante muito tempo. And we asked hundreds of people to pray for him. E nós pedimos a centenas de pessoas para orar por ele. And after 12 years of marriage, E depois de 12 anos de casamento, finally the Lord answered our prayers. finalmente Deus respondeu às nossas orações. Now he's 9 months and a half old. Ele tem cerca de 9 meses e meio de idade. And he's a little joy. Ele é uma grande alegria, uma pequena alegria. So this is why I tell you, I know that the Lord answers prayers. E é por isso que eu vos digo que eu sei que Deus responde às orações. Nobody could say to us why we were not able to have children. Ninguém nos conseguia dizer porque é que nós não éramos capazes de ter filhos. And basically, most of the doctors gave up. E basicamente a maioria dos médicos desistiu. And they proposed us very strange things E for eles, children. e eles propuseram-nos coisas muito estranhas acerca dos filhos. But we trusted the Lord. Mas nós confiamos no Senhor. And this is the result. E este é o resultado. So, go on, please. What is the reason of mission? When you speak about mission, what are you thinking of? Qual é que é a razão das missões? Quando se fala de missões, em que é que vocês pensam? Some people think about, please click, Africa. Algumas pessoas pensam que é a África. There is a big need in Africa, E existe uma grande necessidade em África. both material and spiritual. Tanto material como espiritual. Other people think about Asia. Go on, Outras please. pessoas pensam que é acerca da Ásia. And of course, there is a big need there too. E é claro que existe também uma grande necessidade lá. But very, very few people will think about Italy. Mas muito poucas pessoas pensam acerca de Itália. Because people think that Italy is a Christian country. Porque muitas pessoas pensam que Itália é um país cristão. But it's not Christian, it's Catholic. Mas não é cristão, é católico. Go on, please. Quick. We have 60 million people in Italy, Nós temos 60 milhões de pessoas em Itália. and at the most 430,000 evangelicals E no máximo 430 mil são evangélicos, of any denomination. de qualquer denominação. So we have half of them are Pentecostals. Metade deles são pentecostais. We have the largest denomination as Waldensians, A denominação mais vasta são os valdenses. Brethren, Depois a Assembleia dos Irmãos, Adventists. os adventistas. But if you can see that most of them are not people that we think that are believers. Mas conseguem ver que muitos deles não são crentes. We, as Baptists, independent Baptists, Nós, como batistas independentes, we are less than 1,000. somos menos de 1000. 60 million, less than 1,000. Em 60 milhões somos menos de 1000. So we are way, way less than 1%. Nós somos menos de 1%. This is why I say that Italy is a mission field. E é por isso que eu digo que Itália é um campo missionário. Go on, please. And we have 10 churches, Nós temos apenas 10 igrejas, which are good churches, que são boas igrejas, and all of them are pastored by an American pastor. e todas elas são pastoreadas por um pastor americano. I am the first national pastor in Italy, Eu sou o primeiro pastor nacional em Itália, and I don't want to be the last. e eu não quero ser o último. Go on, please. We have 7,900 cities in Italy, Nós temos 7.900 cidades em Itália, divided in 107 provinces, que estão divididas em 107 províncias, and only 10 Baptist church to cover them. e apenas existem 10 igrejas batistas para atender a todas. Go on. So thousands of cities, they don't have even the
knowledge that there is something else than Catholic or Jehovah's Witnesses. Milhares de cidades não conhecem outra coisa a não ser a religião católica ou as testemunhas de Jeová. This is an example that I took from the Jehovah's Witness website. Isto é um exemplo que eu retirei do site das testemunhas de Jeová. All the major countries, Todos, they have about 100 something thousand todos, Jehovah's Witnesses. todos os países principais têm cerca de 100.000 e qualquer coisa pessoas que são testemunhas de Jeová. Don't know Portugal. I didn't put that. Go back. I didn't put Portugal, but probably would be around 1,000. Eu não coloquei aqui Portugal, mas 100,000. possivelmente serão cerca de 100.000. And Italy is the largest community of Jehovah's Witnesses, E Itália é a comunidade maior de testemunhas de Jeová, almost double than any other country. cerca do dobro de qualquer um dos outros países. Go on. This is why people know very well Jehovah's Witnesses, but they don't know of any Baptists. É por isso que as pessoas lá conhecem bastante bem as testemunhas de Jeová, mas não acerca dos batistas. This is our area is the province of Foggia, A nossa área é a província de Foggia. and there are estimated around 600,000 people. Tem living cerca de there. 600.000 pessoas, 600.000 habitantes. Of course, without counting the illegals. Claro que não estamos a contar com os que estão ilegais. I will speak about them later. Vou falar acerca deles pouco mais tarde. 150,000 are residents in Foggia, 150.000 são residentes de Foggia. and we have 60,000 cities in half of an hour driving from us. Nós temos 60.000 pessoas a cerca de Up in- 40 minutos de conduzir de distância. And one of 50,000 Uma tem cerca de 50.000 and a couple of 30,000. e duas com cerca de 30.000. So we have, other than Foggia, we have quite large cities around us. Então, além de Foggia, nós temos algumas cidades grandes à nossa volta. And some of them don't have even any evangelicals in them. E algumas delas não têm nenhuma igreja evangélica no local. Go on, please. And we also have about 30,000 illegals in Foggia, E nós temos mais de 30.000 pessoas que estão ilegais em Foggia, which is the largest community. que é uma comunidade bastante grande em Itália. Go on. Foggia is a stronghold for the Catholic Church. Foggia é uma fortaleza para a Igreja Católica. We have hundreds of sanctuaries, Nós temos dezenas de santuários and about 3 million tourists that come for religious purpose, e cerca de 3 milhões de turistas vêm por motivos religiosos, especially for Padre Pio. especialmente para o Padre Pio. If you come from a Catholic background, you probably will, you have already heard about him. Se vocês tiverem vindo de uma comunidade católica, possivelmente já ouviram falar acerca dele. Please let them see the pictures. The picture, yeah, go back. Let them see the pictures. The 3 pictures on the side. Go on. No, go on, go on. Forward. Forward. Stop. I think that they are Yeah, crossing. they're quick. So you see, the first is a sanctuary in Foggia. This one is for Padre Pio, Oh, and I will speak about the third picture later. But you see thousands of people in front of these sanctuaries. Conseguem ver, aqui era o santuário para o Padre Pio e estão centenas de pessoas à frente desse santuário. And also, Foggia is a touristic place, Foggia também é um destino turístico. and not the city of Foggia, but the surrounding. Não a cidade de Foggia, mas a zona à sua volta. And they estimated that 4 million tourists for the shores. E nós temos cerca de 4 milhões de turistas que vêm para a zona da costeira. And this is just one of the shores. E esta é apenas uma das zonas.
Of course, they are beautiful, so this is why they come. Claro que elas são bonitas e é por isso que as pessoas vêm. Why I'm speaking about this? E porquê é que eu estou a falar acerca disto? Because most of these people maybe will come once in Foggia in their life, Porque a maioria destas pessoas talvez só estejam em Foggia uma vez nas suas vidas and they will be back home. e vão voltar para casa. And most of these people never heard about Jesus, E a maioria destas pessoas nunca ouviram falar acerca de Jesus. or they believe a false gospel. Ou elas acreditam num falso evangelho. And this can be their only opportunity to hear the gospel and be saved. E esta pode ser a única oportunidade para elas para ouvirem o evangelho e serem salvas. So we want to reach the community that is in Foggia, Então nós queremos alcançar a comunidade que está em Foggia, the community surrounding Foggia, a comunidade envolvente Foggia. and we want also do something for these people that maybe will come once in their life. E nós também queremos fazer algo por estas pessoas, talvez só estejam ali uma vez na sua vida. Go on. This is from Acts chapter 1:8. Isto é o versículo de Atos 1:8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. This is our motto. Este é o nosso lema. Why? Because we realize that this is the way that God wants us to work. E porquê? Porque nós percebemos que esta é a forma que Deus quer que nós trabalhemos. This is not only for Foggia, Isto não é apenas para Foggia, this is for all the churches. isto é para todas as igrejas. This was the commandment that Jesus gave to the first church in Jerusalem. Esta foi a comissão que Deus deu à primeira igreja de Jerusalém. And Jesus was telling them, you will be witness to me in Jerusalem, E Jesus disse-lhes que eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, in the surrounding area, nas zonas envolventes, in the entire nation, em toda a nação. and you will reach the uttermost part of the earth from Jerusalem. E vão alcançar todas as partes do mundo a partir de Jerusalém. And we want to do the same from Foggia. E nós queremos fazer o mesmo com Foggia. And this should be the sentiment of every church. E devia ser este o objetivo de cada igreja. Because our duty is not only to reach our city, Porque o nosso dever não é apenas alcançar a nossa cidade, but all the world. mas todo o mundo. Jesus died for all the people in this world. Jesus morreu por todas as pessoas neste mundo. So everybody needs to know. Então todas as pessoas precisam de o saber. Go on, please. This is our Jerusalem, as I told you. Esta é a nossa Jerusalém, como eu vos falei. 150,000 people in Foggia, 150.000 pessoas em Foggia plus 30,000 illegals. e cerca de 30.000 que estão is ilegais. 180,000 in our Jerusalem. Então são cerca de 180.000 pessoas na nossa Jerusalém. And they will go to hell if nobody will tell them. E elas irão para o inferno se ninguém falar com elas. Go on. These are some pictures. These two pictures are in the city, Estas duas imagens da esquerda são da cidade. and this is the main plaza where thousands of people every day meet with their friends. Esta é a praça principal onde centenas de pessoas se encontram todos os dias com amigos. So we can just preach there and reach thousands of people at once. Então nós podemos simplesmente pregar ali e alcançar centenas de pessoas de uma vez. The other two pictures are from the illegal camp, E as outras duas imagens são dos campos ilegais. and they live like this. E eles vivem como está ali demonstrado. These are not exceptional pictures. Não são imagens excepcionais. These are really where they live. Isto é realmente como eles vivem. They live like slaves in this kind of houses, Eles vivem como escravos neste tipo de casas, nesta espécie de casas. and they are paid as slaves. They are paid as slaves. E eles pagam para as suas vidas. But we know that the biggest need that they have is not food and shelter. Mas nós sabemos que a maior necessidade que eles têm não é comida e abrigo. They need that, of course. Eles também precisam disso, claro. But most
important thing is that they need Jesus. Mas o mais importante é que eles precisam de Jesus. And we strongly believe that God is sending these people in Foggia E eu acredito que Deus enviou essas pessoas para Foggia, from countries that we cannot reach, de países que nós não conseguimos alcançar, where we cannot even enter in, nos quais nós nem sequer conseguimos entrar, and it's illegal to preach the gospel. onde é ilegal pregarmos o Evangelho. They are coming to us. E eles vieram para nós. We don't care that they are illegal. E nós não nos importamos que eles sejam ilegais. Jesus died for them. Jesus também morreu por eles. And we want to reach them. E nós queremos também alcançá-los. Go on, please. This is our Judea and Samaria. Então esta é a nossa Judeia e Samaria. Go on, complete the. As I told you, we have some cities around us, Como eu vos disse, temos algumas cidades à nossa volta. and some of them are, well, full of criminals. E muitas delas estão cheias de criminosos. So many people are afraid to go there. Então muitas pessoas têm medo de ir para lá. And what I always say E o que eu digo is that they don't need more police. é que eles não precisam de mais polícia. They need the gospel. Eles precisam do Evangelho. And we want to do the same that Jesus did with Zacchaeus. E nós queremos fazer o mesmo que Jesus fez com Ezequias. Zacchaeus was a criminal, Ele era um criminoso and everybody hated him. e toda a gente o odiava. Nobody wanted to go to him. Ninguém queria estar com ele. But Jesus went to his city Mas Jesus foi para a sua cidade and he told him, I came here for you. e disse que conseguia ouvir dele. And Zacchaeus was saved. E Ezequias foi salvo. So we want to go to these cities Então nós queremos ir para essas cidades where nobody wants to go onde ninguém mais quer ir and preach Jesus. e falar de Jesus. Go on, please. How can we reach the uttermost part of the earth from Foggia? Mas como é que nós conseguimos alcançar as zonas mais distantes de Foggia? Do you remember the story of Philip with the eunuch? Vocês lembram-se da história de Filipe e do eunuco? This eunuch went to Jerusalem Quando esse eunuco foi a Jerusalém, because he was searching for God. porque ele estava à procura de Deus. And he bought a part of the Bible. E ele arranjou uma parte da Bíblia, It was very expensive, but he was rich. que era bastante cara, mas ele era rico. And he was coming back home. E ele voltou para Roma. And God called Philip, the deacon, E Deus chamou Filipe, o diácono, which also was an evangelist. que também era evangelista. And he told him, go to this way, which is desert. E ele disse-lhe para ir naquela direção, onde era o deserto. Which is strange because someone said to you, go into the desert, the desert. E é estranho, porque se alguém vos dissesse para irem para o deserto, The first thing that we say is, I have so much to do here, why I should go into the o que desert? vocês diriam é que se eu tenho tanto para fazer aqui, porque é que irei para o deserto? But he went and he found this man. He went into this desert and he found this man. Mas ele foi para o deserto e encontrou esse homem. He was reading from Isaiah, Ele estava a ler de Isaías. and Philip used Isaiah to preach Jesus to him. E Filipe usou Isaías para falar com ele acerca de Jesus. And after he was saved and baptized, E depois disso ele foi salvo e batizado. God took Philip to do his job Deus levou Filipe para o seu novo trabalho and sent this eunuch back home with the gospel. e enviou este eunuco de volta à casa com o Evangelho. So what we want to do is to do the same with the illegals that are in Foggia. E o que nós queremos fazer é fazer exatamente o mesmo com os que estão ilegais em Foggia. Many of them can speak English, Muitos deles não sabem falar inglês, others can speak French. outros conseguem falar francês. All of them speak English with each other. Todos eles falam inglês e outra coisa. So we want to plant an English-speaking church for them, Então nós estamos a planear uma igreja que fala inglês para eles. train one of them to be the pastor, Treinar um deles para ser o pastor. train other of them to be pastors,
treinar outros deles para serem pastores and send them back home with the gospel. e enviá-los de volta à casa com o Evangelho. In Africa, in Asia, everywhere. Em África, Ásia, em todos os locais. So we can really reach all the earth from Foggia. Então nós realmente conseguiremos alcançar toda a terra a partir de Foggia. This should be the last one, I think. Yeah. So this is our plan. Então este é o nosso plano. I know that is a big plan, Eu sei que é um grande plano, but there is one thing that I learned. mas eu aprendi uma coisa. God has no limit. Deus não tem limites. So put very high demanding thing in front of him. E então podemos colocar aquilo que parece bastante elevado para os homens perante Ele, Because he is able to do that. porque Ele é capaz de o fazer. If your plan is big, Mesmo que o vosso plano seja grande, but is according his will, mas se for de acordo com o seu desejo, he will do it, Ele vai fazê-lo. not me. Não sou eu. Any question? Não sei se existe alguma questão. Yeah, same happened to me. O mesmo aconteceu comigo. I was going out of Romania, Eu saí também da Roménia and I want to go to US, immigrated, e queria ir imigrado para a América, and then God stopped me in Germany. mas Deus parou-me na Alemanha, I married this beautiful woman. fez-me casar com esta linda mulher. I get saved. Eu fui salvo, She gets saved. ela foi salva God called us back to Romania. e Deus chamou-nos de volta para a Roménia. I never understand why. Eu nunca percebi o porquê. I was arguing with God in the beginning, Eu comecei a discutir com Deus no início, but definitely God has a plan. mas definitivamente Deus tem um plano. And now we're here. E agora nós estamos aqui. We want to do something for the glory of God here. Nós queremos fazer o mesmo para a glória de Deus aqui. Not just us personally, Não apenas para nós pessoalmente, but as a church, we want to support the whole world. mas como igreja também queremos suportar o trabalho em todo o mundo. Because we are not Calvinists. Porque nós não somos calvinistas. We believe everybody has the chance to get saved. God wants the whole world to get saved. Nós acreditamos que toda a gente tem uma chance para ser salvo e Deus quer salvar todo o mundo. No matter the color, no matter the nationality, God loves everybody. Não importa a cor ou nacionalidade, Deus ama toda a gente. And Jesus Christ died for Romanians, E Jesus Cristo morreu pelos romenos, for Germans, alemães, Italians, italianos, Português, portugueses, whatever their nationality is. God qualquer que seja a dies for you. nacionalidade, Deus morreu por ti. So, we see here a brother who have a burden for his people. Peço desculpa, eu disse Deus não, Jesus morreu por ti. No, we see here, we see Sorry. here a brother who have a burden for his people, Nós vemos aqui um irmão que tem um plano para as suas pessoas, but also for another people. mas também para outras pessoas. The question is what we will do about it. A questão é o que é que nós vamos fazer com isso. We need to do our part here in Jerusalem. Nós precisamos de fazer a nossa parte aqui em Jerusalém. We need to do that. We need that. Nós precisamos disso. But we want to go outside. Mas nós também queremos ir para além disso. Amen. Amém. So you remember the paper what we have? Então, recordam-se do papel que nós temos. Pray for it. Orem por ele. Pray for it, and when you're ready, when God tell you, just put it in the another half. You remember this little part? Então, quando estiverem prontos, podem Por here, colocar por aquela here. parte mais pequena dentro do saco, Like some already do. como alguns já o fizeram. Just ask the Lord, Lord, what do you want me to participate? Would you? And in this savings souls business. Perguntem a Deus o que é que Ele quer que vocês façam neste assunto da salvação das almas. People is not about you. As pessoas não são só acerca de vocês, It's not about us. nem é acerca de nós, It's about Him. é acerca dele. And people need to get saved for the glory of God. E as pessoas precisam de ser salvas para a glória de Deus. Amen. Amém. Do you have any question for the brother? Tem alguma questão para fazer ao irmão? If you, okay. O quão receptivos são os italianos? Not very much. Não são muito receptivos.
They are very attached to the tradition, Eles estão muito apegados às tradições and they feel that being Catholic means to be Italian and vice versa. e eles acreditam que ser italianos significa ser católicos e vice-versa. So when you speak of a different kind of gospel, Então, quando lhes falam de um tipo de evangelho diferente, you are a cult to them. é como se fossem uma seita para eles. And we know that the Catholic faith doesn't save anybody. E nós sabemos que a fé católica não salva ninguém. Amen. And they are really the ones that are a cult. E, sorry, they are? They are the ones that are a cult. E é a maioria da religião em Itália. And they need the gospel. E eles precisam do evangelho. But it's hard to make them understand that they need Mas é to be difícil saved. fazê-los perceber que precisam dele. They think they are Christian. Eles pensam que são cristãos. So it's not so easy. Não é assim tão fácil. E acerca dos ilegais. They listen very willingly, and some of them say they are Christians, some of them say they are Muslims. Eles ouvem o que nós dizemos, e alguns deles dizem que são cristãos, outros que são muçulmanos. But many times you can speak for hours with them, Mas muitas das vezes conseguimos falar horas com eles. and they listen. E eles ouvem. So it's different. Então é diferente. Yeah, Yeah. Os, il- like everywhere, actually. os que estão ilegais acabam por ser mais receptivos do que os próprios italianos. More question? Existem mais perguntas? Okay, if it's nothing, then he gonna be in the back when we're done, and you can ask him Ele- many questions. No final ele vai estar ali na saída e podem fazer mais questões se pretenderem. See, okay, thank you for now. Obrigada. Thank you so much. And before we dismiss, I want